A Beth ficou com muito medo, os meninos não queriam e não podiam aparecer. Não podiam porque o primeiro corpo matável é o corpo preto. A mulher, ela é aquela que sofre e aquela que luta, que está na frente. Mas o primeiro a ser exterminado é o homem preto de favela. Essa é Michele Lacerda, que em sua visita ao barraco falou da sua trajetória como militante em favor dos direitos humanos e também do seu protagonismo no caso Amarildo de Souza. Sobrinha do ajudante de pedreiro desaparecido pelo PP da Rocinha em 2013, Michele é a voz que repercutiu nas jornadas de junho, numa campanha por justiça que ecoou pelo mundo, questionando as autoridades: cadê o Amarildo? Esta entrevista revela a resiliência de uma família que luta diariamente não apenas por justiça, mas também para descriminalizar a imagem de um homem inocente assassinado pelas mãos do Estado. Eu sou Kleber Araújo, jornalista e apresentador da minissérie O Levante da Rocinha nas Jornadas de Junho. Fique à vontade, pois o barraco é todo seu. A favela, como você nunca ouviu. E a proposta é essa, é resgatar essas lembranças, né, essas memórias da jornada de junho e fazendo um recorte com algumas pessoas que tiveram lá e que foram marcantes nesse momento, né? E assim, a primeira pessoa, tirando a Beth, os filhos e tal, mas a pessoa que ficou de frente ali, que teve uma força muito grande em levar essa questão à frente, foi você, né? Eu pensei, fazer com a Michele sobre essa pauta, pegando como referência o caso Amarildo, mas dentro da questão da jornada de junho, né? Mas vamos começar aqui então falando da sua origem familiar, da estrutura familiar, né? Se são cria, se vieram de outro estado, como que é essa relação de vocês com a Rocinha? Tá, eu sou filha de duas mulheres, né? Que são a Nicinha e a Jurema. Eu não tenho relação com meu pai biológico. Conheço a família dele, mas não tenho relação, não sei de onde veio. Então eu vou falar da minha família, que é a minha originária. A minha mãe, ela é filha de Carmen. Minha avó é nascida e criada aqui na Rocinha, onde ela teve 12 filhos. A minha avó, a minha bisa também é daqui da Rocinha, e aí a minha tata conta minha tia mais velha que veio minha tia-avó mais velha, que veio de um outro lugar. E aí uma origem baiana, mineira, e aí daí surge a minha família aqui na Rocinha. A minha tata, ela foi escravizada, e aí ela foi uma escrava que fugiu e veio para cá. E aí conheceu e criou a família e fez a família, constituiu a família aqui. Isso eu sei porque eu sou curiosa. Eu sou aquela que faço a árvore genealógica, que eu vou pesquisar, que vou entender um pouco mais e buscar registros da minha família, porque eu acho que entender de onde a gente vem é o que destina a gente para onde vai, né? Isso é muito bom, porque a gente tem toda uma busca da origem branca. A gente não sabe nossa origem negra. Isso acaba ficando silenciado na história, né? O meu trabalho é justamente sobre essa questão das histórias silenciadas, né? Ficar à sombra, à margem da história oficial. É isso, a história que a história não conta, isso, né? Exatamente. E aí é isso, a gente é nascido e criado aqui. Eu sou filha de Maria Eunice Jurema, que também são nascidas e criadas aqui. Neta de Carmen Dias, que também é nascida e criada, bisneta de Persiliana Dias, que também é nascida e criada aqui. Então... que maneiro. E como foi sua relação com o território, assim, essa parte de infância? Como é que você percebia esse lugar, né? Tipo assim, brincava na rua, como que era, o que tinha para fazer, né? O que uma criança fazia? Você nasceu em que ano? 87. 87. Eu tava com 7 aninhos ali. Eu tava prestes a sair da Rocinha, morar no interior, para depois voltar com 16 anos, né? Mas como é que foi construída a sua relação com o território? Esse aqui sempre foi meu espaço de orgulho e lazer, como diz o funk. A gente tem questões peculiares, que são questões da favela, do favelado, da limitação mesmo de acesso a muitas coisas. Mas viver aqui, para mim, sempre foi uma coisa muito ímpar, sabe? Eu sempre tive orgulho de dizer que sou da Rocinha.
Porque a Rocinha é isso, né? É a tia que te conhece na rua, te ajuda a atravessar a rua, é a amiga da mãe que toma conta, que te pega no ônibus, que te traz para casa, que você vai brincar de pique-esconde, de pique-pega, que você tá correndo. E aí tinha uma senhora, ela faleceu há um tempo, que é bem ali embaixo, a gente tem um beco aqui embaixo chamado Beco da Casa Abandonada, que é bem ali embaixo. E a gente corria isso tudo brincando de pique. Mas toda vez a gente parava na porta dela para pedir água. E ela tinha uma paciência de ir lá, de pegar água, de trazer. Então, assim, viver nesse lugar aqui, para mim, sempre foi uma imensidão de prazer, apesar dos apesares. Uhum. Cara, eu vi uma postagem sua bem legal no Instagram. Você postou a matéria sua, quando você criança fazia teatro, a participação foi na novela. Sim. Pode falar desse momento? Posso. É isso. Como todo mundo que vive na comunidade, na favela, tem as suas dificuldades na vida, eu já passei por momentos bem difíceis na minha vida. A gente sempre morou aqui, nesse ponto, na Rua 2, na Rocinha, a gente sempre morou aqui. Só que numa das chuvas enchentes de fevereiro, atrás da nossa casa tinha uma pedra. E essa pedra, ela rolou e ela caiu dentro da nossa casa. A gente perdeu tudo. E aí a gente foi reconstruir nossa vida. Minha mãe era diarista que estava sem trabalho na época. Então a gente foi pra rua, foi vender chiclete, foi vender limão nos sinais de trânsito. A gente trabalhava ali Você tinha quantos anos? Eu devia de ter uns 6 anos, por aí. E a minha mãe, a gente foi trabalhar ali na rua onde era o Pão de Açúcar. Hoje é o Serre Leblon, onde é o Serre Leblon. A gente trabalhava ali naquela rua vendendo limão, chiclete, enfim. Nesse período, que também foi um período muito difícil da nossa vida, a minha mãe, ela consegue um trabalho, e aí, olha como a história ela vai dando umas voltas, né? A Beth trabalhava no teatro, na Casa da Gávea. A Elizabeth, a esposa do meu tio Amarildo, trabalhava na Casa da Gávea. E aí precisava de uma faxineira lá. Então a Elizabeth chamou minha mãe para ir trabalhar lá como faxineira. Posteriormente, minha mãe virou cozinheira do teatro. E lá tinha um curso livre de teatro, que era infantil, jovem e adolescente. Como minha mãe trabalhava lá e eu ficava o tempo inteiro atrás das coxias, babando, eu consegui uma bolsa para poder fazer teatro na Casa da Gávea. E aí nasce uma paixão na minha vida, porque o teatro, ele é uma paixão na minha vida. E aí eu começo a fazer teatro na Casa da Gávea. A partir daí eu comecei a fazer alguns testes, e foi quando eu fui trabalhar na Globo, fazendo minhas primeiras participações. Na Globo eu fiz o Mulher, que era uma minissérie de médicas. Eu fiz linha direta, eu fiz participação em video show, eu fiz algumas coisas, assim, algumas atuações. Que legal. E aí sai essa matéria. E essa matéria em especial eu tinha 11 anos. E o meu sonho era ir no Terra Encantada. E aí essa matéria, ela é feita no Terra Encantada. Pô, que legal. Eu não sabia disso, porque assim, acho que você virou uma referência muito forte no caso do seu tio, né? Você de frente, eu lembro você com o megafone, falando na manifestação, cobrando cadê o Amarildo, mas eu não tinha outra referência. Assim, como que você vai caminhando para o social? Bruscamente assim, com o caso do seu tio, ou você chegou a intercalar essa questão do amor pelo teatro, pela arte, em algum momento com a comunidade? Então, com 18 anos eu paro com a minha vida artística. Porque, por óbvio, de novo, pelas tragédias que a gente vive, eu precisava trabalhar, eu precisava ajudar a minha mãe. Eu não tinha filho ainda, não era casada, mas precisava trabalhar para poder ajudar a minha mãe. E aí surgiu um trabalho numa ONG chamada Fé e Alegria, para eu trabalhar como auxiliar administrativa, numa área que eu gostava já. Porque, para além do teatro, eu sempre fui muito envolvida em todos os projetos sociais que tinham na favela. Só que eu era muito mais aluna do que uma coordenadora, ou atuante, ou colaboradora.
Então, eu já estava nessa área do social, só que como atendida e não como uma pessoa que atende. E aí, nessa área, eu aprendi muito, né? Eu falei, opa, o brilho no olho apareceu de novo, para além do teatro. E aí, eu comecei a trabalhar pela Fé e Alegria no ProJovem, que era um projeto do governo federal e que levava educação para jovens e adultos para poder concluir o ensino fundamental. Uhum. Então era de quinto ao nono, a oitava série, de quinta a oitava série, conseguindo um diploma, e o jovem ia para a escola, para o ensino médio. Para além disso, ele ganhava uma bolsa incentivo de R$100. Eu lembro desse projeto. Eu trabalhei no administrativo desse projeto. E aí, aqui na Rocinha Aqui mesmo? na Rocinha. E aí eu coordenava o núcleo Rocinha, coordenava Rocinha, Vidigal, Favelinha, Muzema e Rio das Pedras. Bem abrangente, né? É isso, e Rio das Pedras. Então eu coordenava toda essa área. Eu era a auxiliar administrativa, mas que fazia a coordenação também dessa área. Eu tinha uma coordenadora pedagógica e tinha uma coordenadora do administrativo, que não eram do território, então elas não conheciam as peculiaridades. Então eu trabalhava nessa área. Você cria nessa hora é fundamental, exatamente, né? Você conhece todas as necessidades, as carências, as potencialidades também, porque acho que quando a gente olha para um projeto, quem vem de fora, ele vem com um olhar só didático, as pessoas aqui não têm nada a oferecer. Às vezes é um olhar meio confuso da coisa, sem enxergar a potencialidade, mas sem enxergar também o que a favela já faz. E às vezes isso acaba sendo prejudicial, porque existe uma negação da nossa cultura. Tipo, em vez de somar com o que a gente tem, eles querem que a gente esqueça o que a gente tem para poder ser o que eles imaginam que é melhor pra gente. É exatamente isso. Eu tinha 1.500 alunos e eu sabia o nome dos 1.500. Eu conhecia todos eles pelo nome. Pô, então, assim, acho que foi uma das áreas que mais me deu satisfação de atuar. Depois dele, eu tive o Marcinho, que é o meu primeiro filho, hoje com 15 anos. Uhum. Não parece, mas eu tenho um filho de 15 anos. E aí eu fui estudar mais, porque até então eu não tinha feito faculdade. Eu fui fazer pelo Solos Culturais, que também foi um projeto aplicado aqui. Aí eu fui fazer produção cultural e pesquisa social. E aí eu tenho um curso técnico de produção cultural e pesquisa social. Ah, bacana. Fiz o Solos, e aí do Solos eu fui para a agência de redes para a juventude. Então, assim, eu sempre tive me movimentando. A sua base é essa, né? O social, né? É o social. Como no processo de formação e depois também já nessa formação mesmo de pessoa que vai atuar para ajudar a comunidade, vai retribuir, né? É isso. Cara, vamos entrar aqui no nosso tema, não sei... Deixa só eu falar mais uma última coisa. Pode, com certeza. Porque tem uma parte que eu acho que é muito importante falar, que aí, para além de tudo, 2018 também me fez sentar com um amigo chamado Pedro Paiva, e acho que você deve conhecer, e falar, não, a gente está sofrendo muita repressão da polícia, porque foi na época da intervenção federal. Uhum. A gente está sofrendo muita repressão, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, numa conversa com a Michele Silva, do Fala Roça, com o Pedro, a gente funda o A Rocinha Resiste. E aí, quando ele começa a se estruturar, a gente convida o Leandro e a Magda para compor esse projeto com a gente. E aí, o Rocinha Resiste também é um outro divisor de águas na minha vida. Uhum. A gente pode falar mais dele mais na frente. Eu quero voltar um pouquinho. Quando a gente fala das jornadas, né? Já apresentamos a Michele devidamente aqui, né? Mas quando a gente fala das jornadas, a gente tem um momento ali crucial que acontece no meio de todo aquele protesto, né? E que tem um alcance assim que ninguém nunca imaginou, né? Tipo, na França, a pessoa perguntando cadê o Amarildo, né?
Mas eu queria voltar para 2011, né? Quando anuncia que a Rocinha vai ter intervenção militar, que vai preparar para o PP. E eu lembro que isso tinha algumas pessoas que tinham preocupação e tinha outras que vinham com bons olhos, tipo assim, é um novo momento, vai ser a primeira entrada do Estado aqui para estar presente, não vai ter mais pessoas circulando com arma na sua porta, toda essa discussão que envolve segurança, né? Mas assim, como é que você enxergou em 2011, tipo assim, esse anúncio, toda essa preparação para a gente receber o PP aqui na comunidade? Como é que você via esse programa do governo Sérgio Cabral? Eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Quando se falou da ideia da UPP, eu peguei o projeto, a ideia da UPP, no papel. Eu peguei o papel e li, para entender do que se estava falando. E sendo muito sincera com você, o papel, o que está escrito no papel da UPP, é uma coisa que dá 1000 esperanças para a pessoa. E se na realidade aplicasse o que estava no papel, nossa, né? A gente ia viver uma outra realidade. Então eu fiquei, porque tudo que vinha do Sérgio Cabral eu ficava já com o pé atrás, né? Né? Eu ficava com o pé atrás, fiquei com o pé atrás e fiquei pensando, e aí? Tá, vamos ver como vai ser, sabe? Nos primeiros dias, primeiras semanas, a gente vai avaliando. Mas esperança eu nunca tive, né? Porque quando você pensa em colocar apenas a força militar em qualquer espaço, dá merda. Ainda mais um espaço que tem sede de cultura, tem sede de educação, sede de saúde, de qualidade, de saneamento, tem muitas sedes. Se você está com muita sede, você precisa beber água. Você não precisa beber ácido, que vai te fazer mal. E é isso que aconteceu. E quando entrou, assim, porque assim, a gente tinha relatos em outras comunidades de muito mais ostensivo, muito mais conflitos. Aqui na Rocinha a gente não enxergava muito essa coisa, né? Acho que a mídia mais presente, né? Quando vem acontecer esse caso, como foi assim, tipo, porque você virou frente, a Beth teve muita coragem, eu acho incrível. Hoje, eu estava assistindo um vídeo hoje de manhã, ela falando mesmo, ela cobrando mesmo, né? Mas naquele momento você virou frente ali, de estar na frente da passeata, tomando frente e tal. Como que você percebeu, falou assim, cara, eu tenho que assumir essa parada aí para poder para poder fazer acontecer, para ter uma resposta do Estado, senão não vai ser. Eu assumo a frente desse movimento no dia seguinte do desaparecimento do meu tio. Primeiro porque a Beth tinha muito medo. E a minha mãe, ela não tinha estrutura para poder... A sua mãe é irmã? A minha mãe é irmã do meu tio Amarildo. E a minha mãe, ela termina de criar o meu tio quando a mãe deles morre. Então, o meu tio Amarildo vem morar com a minha mãe com 11 anos. A minha relação com o meu tio era mais uma relação de irmã e irmão mais velho do que de tio e sobrinho. Tinha muita proximidade mesmo. Muita. Acho que a relação na favela ela é diferente, né? Existe a proximidade das pessoas já é próxima demais. Eu acho que familiar é uma base para poder sobreviver perante as dificuldades, né? Como que era essa relação? Então, a minha avó falece, eu tinha 2 anos. Tio Amarildo tinha 11, como eu já disse. E ele vem morar com a minha mãe. Vem morar com a minha mãe o tio Amarildo, a tia Adriana e a tia Janaína, que eram os 3 mais novos. A tia Janaína, com o tempo, vai morar com uma outra tia nossa, chamada Elcia, e fica a tia Adriana e o tio Amarildo até o casamento. O tio Amarildo ir morar com a Beth, casar com ela, enfim. Então, eu fui criada ali, aquele meio, que os meus tios, eles eram tão novos que eles pareciam meus irmãos mais velhos. Era aquele que me protegia, que me buscava na escola, que me levava, que ajudava muito a minha mãe enquanto minha mãe saía para trabalhar. Então, assim, era uma relação que eu me lembro, eu costumo falar muito. Eu sou casada com o meu companheiro há 18 anos. E assim que eu trouxe ele aqui para poder conhecer a família, a primeira coisa que ele falou foi: você tá pensando o quê?
a minha sobrinha tem família, hein? Eu tô aqui. Só que no dia que eu trago ele, meu companheiro aqui pra conhecer minha mãe, a minha mãe tava dando uma surra no tio Amarildo. Porque ela batia nele. Ela batia. E ele sentando, chorando, igual criança. E aí foi a primeira vez que eu trouxe meu companheiro aqui. Aí ele fala, e meu marido ficou tão assim, Michele, sua mãe é braba, né? Olha o tamanho do homem que ela tá batendo. Faz irmão dela e ele abaixa a cabeça pra ele não levanta a voz, não. Depois ele veio, chorou, limpou a lágrima e veio falar com o Márcio, com o meu companheiro. Ó, a minha sobrinha tem família, hein? É porque eu tô apanhando dela que eu vou apanhar de outra pessoa. Cara, uma relação é isso, assim. Mas o recado já foi dado, sua mãe dando um couro no seu tio, né? É isso. E o meu tio, ele tinha uma coisa que ele não chegava aqui, chamava a gente pelo nome. E isso acho que foi uma das coisas que mais a gente sentiu com a perca dele, sabe? E ele chegava no caminho e mandava beijo. Um homem grandão, e quem conheceu o Boi sabe o quanto ele era grande, quanto ele era parrudo, bem. E ele mandava beijo. Ele não chamava Nicinha, minha irmã. Não, ele mandava beijo. O chamado era com beijo, né? Que era ele. A gente sabia que era ele. Então ele era uma pessoa bem doce, amorosa, né? Protetor. Exatamente, assim. Era uma relação muito ímpar, sabe? E por essa relação, por esse amor que a gente constitui em família, porque é isso, onde ele tá, eu continuo amando, é que eu não vou descansar nenhum dia. Nem pela memória, nem pela história, nem pela reparação, e nem pela justiça por ele. Uhum. E frente à necessidade de tomar frente, né? Tudo isso que aconteceu ali, como é que foi esse processo? Né? Você falar assim, cara, eu tenho que assumir isso, eu vou ter que meter a cara para poder chamar atenção para isso, senão não vai dar em nada, vai ser mais uma estatística, ou nem vai entrar para estatística, né? Então, como eu estava falando, fazendo é porque é isso, né? Uma coisa puxa muito a outra. Como eu estava falando da minha relação, da minha vida, da minha constituição, da minha criação, até eu me constituir enquanto uma mulher de direito, de favela, que luta pelos seus direitos, eu tenho uma trajetória, né? Eu tenho uma história. Minha história vem de longe. Uhum. Eu fiz teatro, eu fiz amigos no teatro. Eu fiz projetos sociais, eu fiz amigos nesses espaços. E aí eu percebi que com a bagagem que eu tinha, ia ter mais eco se eu começasse a gritar. A Beth, ela ficou com muito medo. E se a gente fizer buscar a primeira matéria, foi para Record, foi a primeira matéria, foi a matéria 0. Para poder a gente falar sobre o que estava acontecendo, e foi antes da primeira manifestação também. A Beth até fala na matéria, mas ela pede para tampar o rosto dela e ela não aparece. Quem aparece na primeira matéria é minha mãe, a minha tia Adriana, que é a caçula deles, que morava aqui também com a gente, e eu. E quando eu coloco o rosto ali, eu falo, cara, essa porra não tem mais volta, sabe? Se eu não gritar, ninguém vai ecoar a nossa voz. Então a gente vai gritar. E aí é quando eu pulo à frente e a gente começa a criar, inclusive o movimento Cadê o Amarildo? Somos todos Amarildo. E quando a gente marca a primeira manifestação, e aí na primeira manifestação, uma outra prima também foi fundamental. Assim, qual o nome dela? O nome dela é Érica. Ela foi fundamental. Ela pegou essa luta do meu lado, assim. Ela pegou com muita força. Ela não deixou passar batido. Ela ficou todos os dias de luta. Uhum. Tanto é que quando a gente vai para Salvador, pro Reage ao Será Morto, Reage ao Será Morto do Quilombo X, para uma manifestação também, quem me acompanha é a Érica. Porque na época, hoje ela não se envolve mais, mas na época era eu e ela frente a frente. Para você foi sem volta mesmo, né? Para mim foi sem volta mesmo. E assim, a comunidade, né? Tipo, como é que foi essa... Você começou a botar a cara, começou a gritar, começou a falar, não parou de falar, não parou de
de chamar atenção. E como que foi a reação da comunidade para esse caso? Eu acho que os movimentos sociais, de certa forma, abraçaram, né? Mas como que você sentiu naquele momento? Você se sentiu apoiada? Como é que foi esse momento? Não só para você, mas para a Beth, para sua família. Então, o meu tio Amarildo, ele não era à toa que ele teve um apelido de boi, né? O boi, ele sempre foi boi, porque ele carregava 2 sacos de cimento e carregava quem precisasse nas costas. Então, ele foi um cara muito querido. Foi um cara muito querido. Ele construiu a história dele também. Acho que se ele tivesse sido um cara muito escroto, acho que a família iria gritar sim, porque a gente não vive pena de morte nesse país. Mas a gente não teria tanto apoio. Uhum. A gente foi muito apoiado por essa favela, sabe? Muito respeitados. E hoje a gente é muito respeitado nessa favela, nesse espaço que a gente vive, assim. É importante dizer que meu tio, ele some no contexto de 2012 e 2013, né? Que era um contexto que o Brasil já estava em ebulição, ele estava começando a efervescer e ficar com mais força, mais força, mais força, mais força. E eu não tenho dúvida de atribuir isso também à nossa luta, porque a gente foi abraçado pela cidade, pelo país, e a cidade, o país abraçou a gente. Contextualizado as coisas, né? Quando você fala seu tio carregava as pessoas, a pessoa que vai ouvir que é de fora, ela tem que entender que aqui é beco, tem beco que é muito apertado, que é difícil você socorrer uma senhora passando mal, socorrer um adulto passando mal, então você precisa de pessoas fortes. E eu acho isso muito incrível aqui na favela. De vez em quando tu esbarra, o pessoal bota uma pessoa sentada na cadeira dessa de bar e passa 2 homens carregando aquela pessoa para poder ser socorrida. Isso é uma história que sempre, toda vez que tem entrevista, que eu vejo algum documentário, tá no documentário, né, o Boi, justamente pela força, mas também acho a generosidade dele também de botar essa força a serviço, né, de quem estava precisando. Isso é muito, acho que é um registro muito importante ter, né, cara, assim, né, de como que ele é lembrado. Sim. De como que ele lembra, porque quando as pessoas lembram do Amarildo, lembram do Boi pela força, não só do material de construção, mas também de ajudar as pessoas, né? E esse caso, falando das jornadas, né? Quando esse caso acontece, né, do seu tio, cara, se torna muito grandioso ali, né? Você acredita, se não fosse no meio desse período, desse acontecimento histórico, que teria tamanho alcance? Como é que já pensou nessa situação toda, tipo, do contexto, no momento que aconteceu, o que a gente estava vivendo no Brasil? Eu já pensei nisso, e eu não tenho dúvidas que não teria a proporção que teve. Porque o meu tio, ele infelizmente não foi o primeiro e também não foi o último desaparecimento forçado, sabe? E tantos outros que desapareceram e que não tem registro, não se fala sobre. No máximo você tem uma mãe segurando uma placa de desaparecido com a fotinho do filho dela e o nome, e é isso que a gente tem de memória da maioria dos desaparecidos, sabe? Então, as jornadas de 2012 e 2013 fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença na nossa luta. Uhum. Nossa, foi algo incrível, assim, porque foi abraçado, não deixou de ser uma causa da Rocinha. É isso. Eu fui para uma manifestação na Presidente Vargas, depois do desaparecimento do meu tio, e eu vi a Presidente Vargas inteira perguntando cadê o Amarildo. Você não tem dimensão do que é isso, assim. Tu lembra da caminhada até a casa Sérgio Cabral? Lembro. Pessoal, claro. Hoje eu tava vendo, eu fiquei rindo assim, porque o pessoal, Sérgio Cabral, bandido, cadê o Amarildo? É isso, assim. Essa caminhada, a primeira caminhada, que foi essa principal, pra casa do Sérgio Cabral, eu não estava no Rio. Foi o mesmo dia e o mesmo horário do Reajo Será Morto lá em Salvador. Então estava eu e Érica em Salvador. Esse dia da casa do Sérgio Cabral tem uma foto que acho que contextualiza e dá sentido a toda a minha luta, todo o meu grito,
que era minha mãe, mesmo com todas as peculiaridades dela, mesmo com todas as dificuldades dela, atravessando o túnel, puxando a manifestação com um pandeiro na mão. Eu não sei se você já viu essa foto, assim, mas exatamente acho que contextualiza tudo para mim, assim. Fala assim, eu não tenho dúvidas de que o caminho que eu segui era o caminho que eu tinha que seguir. Eu não podia dar trela para o medo, eu não podia me paralisar com medo, porque a minha mãe é aquela mulher que é a raiz da minha vida, que me faz crescer com tanta certeza de que eu tenho que ser grande. E ela estava ali. Eu lá em Salvador com a Érica no Reaja e ela ali atravessando o túnel com o pandeiro. E depois ela teve a audácia, que eu acho muito foda, e aí, se você precisar cortar o palavrão, Não. mas que eu acho muito foda, de pegar o megafone e gritar pro Sérgio Cabral a seguinte coisa: Cabral, você é muito macho por trás de muitos outros machos. Eu quero ver você descer e fazer 5 minutinhos na mão comigo, eu e você. Nossa, eu fiquei apavorada, mas eu achei assim, de uma grandeza, sabe? Porque ali ela tava colocando toda a raiva e toda a dor que ela tinha pra fora. Então, assim... Cara, que forte, né, cara? É emocionante. Eu já fiquei arrepiada algumas vezes Lacrimejou. na nossa entrevista. Pensando aqui, acho que você fala que foi um mergulho sem volta, né? Tipo, cada vez indo mais fundo. Eu acho que isso acaba moldando a mulher que você é hoje, né? Acho que você é gigante. E ali naquele momento você foi abraçado por vários movimentos políticos. Queria falar um pouco dessa consequência, né? Porque a Michelle não é mais a mesma. Tipo, ali foi você passou no rio e você não volta e já não é mais a mesma água, não é mais a mesma pessoa, né? É uma pessoa totalmente transformada e que representa muito para a comunidade, para as lutas, né, relacionadas a direito humano. Eu queria que você falasse da consequência disso na sua vida. Nossa. Então, o que acontece é que a gente de favela que tem menos acesso, a gente tem muitas lutas, mas a gente não nomeia essas lutas. Eu sempre fui uma defensora de direitos humanos. Só que eu não tinha um nome de defensora de direitos humanos. Porque eu sempre fui a favor da vida, sempre busquei por direitos, sempre fui a favor dos direitos, sempre busquei fazer os deveres. Então, assim, eu sempre fui uma defensora de direitos humanos. Mas eu conheci os direitos humanos, sabe? Eu conheci o artigo 5º da Constituição, a Cartilha Universal dos Direitos Humanos. Eu conheci outro lugar, depois da perca do meu tio. Ainda em 2013, no meio de uma manifestação que a gente pede ajuda dos órgãos que a gente confiava, eu conheço Guilherme Pimentel. Guilherme Pimentel, hoje ouvidor geral da Defensoria Pública. E à época ele trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente, a partir daí, pede que a Comissão de Direitos Humanos acompanhasse a gente. E aí nesse período também eu conheço Frente a Frente, que eu já conhecia, já ouvia falar do Marcelo Freixo, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Aí eu conheci o Marcelo, que me convida a compor a Comissão de Direitos Humanos na LERJ. Então, 1º de novembro de 2013, eu começo a trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E eu tenho uma proximidade e crio uma amizade gigantesca com a Marielle, que era quem me coordenava na época. Dentro da Comissão de Direitos Humanos, e a gente brincava muito, assim, eu trabalhei lá quase 10 anos. Não, eu trabalhei lá por 10 anos. E eu fico na Comissão de Direitos Humanos e eu aprendo muito dentro daquele espaço. Que ali na Comissão de Direitos Humanos eu não era... e a época que eu entro, que eu começo a trabalhar em 2013, eu ainda não era graduada. Mas que na Comissão de Direitos Humanos eu era um pouco de cada coisa.
eu era um pouco de advogada, porque eu tinha que conhecer os direitos das pessoas para brigar e para bater nos lugares necessários para poder as pessoas acessarem seus direitos. Então, eu conheço hoje todos os núcleos da Defensoria Pública, porque dentro da Comissão de Direitos Humanos eu aprendi isso, eu tive que aprender isso. Eu conheço CRAS, CREAS, CAPSES, tudo isso, toda essa rede de assistência eu conheço e eu consigo acessar hoje, porque eu passei pela Comissão de Direitos Humanos. Uma escola, né? A Comissão de Direitos Humanos foi realmente assim, um outro rio que eu mergulhei, e quando eu levantei eu era uma outra mulher. Não uma nova mulher, mas uma mulher com muito mais bagagem, sabe? A gente não tem como virar outra pessoa, exatamente, né? A gente acrescenta mais na nossa história, na nossa bagagem, mas a gente, quando a gente olha para trás, você vê o quanto que cresceu, como que aquilo foi determinante para você ser quem é nos lugares que você é. É isso. Mas você atua como assessora parlamentar, né? Sim. Você trabalha com quem? Eu trabalho com a vereadora Mônica Cunha, que é outra vítima da violência estatal que a gente vive. Teve um filho assassinado pela violência policial. E até hoje, assim, acho que hoje ela se tornou vereadora para continuar ecoando a voz do filho e brigando pelas lutas dela. Então, eu não tenho dúvidas de que eu estou no lugar certo. Hoje eu não estou diretamente à frente da Comissão de Direitos Humanos, apesar da gente ser a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Mas hoje a gente está tratando uma coisa que está mais profundo que isso. A gente está à frente da Comissão Especial de Combate ao Racismo, porque a gente entende que muito das coisas que a gente vive, das violências que a gente vive, é de cunho racista. É incrível ver aqui a cabeça agora. Eu anotei um monte de coisa, né? Nem pergunta, anotei pensamentos, né? Não estou nem seguindo aqui, que acabou, acho que a gente acaba elaborando quando está escrevendo, né? Eu fiquei pensando dessa força da mulher na comunidade, né? Assim, normalmente quem faz todo esse enfrentamento é a mulher, né? Tipo, muitas vezes é mãe solo, mas nesses momentos você vê como que as mulheres tomam a dianteira da busca por um filho, da busca pelo seu marido, ou então para tirar o filho da mão da polícia e ir lá e enfrentar mesmo. É uma cena muito forte que tem da câmera, quando o Amarildo vai entrar no carro, a Beth levanta e sai correndo, tipo, o policial estava ali tentando engabelar ela ali para ela não ver ele entrar no carro, mas ela tá ligada, sabendo que ele está de maldade. Então, assim, isso é muito impressionante. A atuação das mulheres na comunidade, desde as mobilizações, quando você escuta o Martins falando dos mutirões para poder limpar a vala, a presença maior de mulheres. Quando você pensa nas escolas comunitárias, foram as mulheres que criaram. Mas quando você pensa também nessa questão da violência, quem está de frente também são as mulheres. Isso é muito foda, cara. Eu costumo falar muito sobre isso, porque é isso, né? Por óbvio, eu sou uma mulher, mas segundo, porque assim, a gente tem uma força tão soberana, e que ela. Essa é a concepção da Michelle, tá? Que eu sempre falei que, do mesmo jeito que o nosso útero ele pulsiona para expulsar o nosso sangue mensal, ou para poder colocar o nosso filho no mundo, ele pulsiona para a gente poder pegar uma força interna e externalizar com muita grandeza, assim. Com muita grandeza. Hoje, os meninos, os filhos do meu tio Amarildo, eles são conhecidos. Mas a Elizabeth, a Michelle e a Maria Eunice são as pessoas dessa luta. Aqui na Rocinha, poucas pessoas falam sobre isso, assim. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, porque para mim é fundamental. A gente tem uma mulher chamada Fatinha. Fatinha é mãe do Hugo Leonardo. Hugo Leonardo foi morto pela polícia com tiro a queima-roupas lá no 99, em 2012.
um ano antes do meu tio marido. E ninguém fala sobre o Hugo Leonardo. Todas as manifestações possíveis a Fatinha está presente, sozinha, com uma bandeira com a foto do Hugo Leonardo. Então, assim, essa mulher, ela nunca parou. Ela vive numa situação de vulnerabilidade social assustadora. A Fatinha, ela fica de 6 em 6 meses mudando de lugar, porque ela não tem uma estabilidade para pagar o aluguel. Ela é artesã, ela tem uma lojinha ali no Novo Mirante, Rocinha, né? E que muitas das vezes ela não tem força para ir trabalhar. Então, assim, essas mulheres, elas me fazem caminhar, elas me dão força e me ajudam a proteger os meus filhos. Assim como Fatinha, como Mônica Cunha, como Ana Paula de Manguinhos, que é uma mãe maravilhosa, mãe do Jonathan, seu filho assassinado também pela violência do Estado, sabe? E todas as outras mães que eu conheci nessa luta, que me dão uma força e que me moldam enquanto mulher, a mulher que eu sou. Eu conheço a Marielle vai trabalhar na Comissão de Direitos Humanos, a Marielle começa a militar a partir da morte de uma amiga na Maré, sabe? E eu falo isso não é com orgulho, porque a gente não quer ficar gritando pelos nossos mortos ou andando com camisa de foto das pessoas que morreram. Não. Nunca foi a nossa vontade. Não. A gente queria estar estudando, a gente queria estar trabalhando, a gente queria ter uma estabilidade financeira, a gente queria estar cuidando dos nossos filhos, das nossas casas e de outras coisas que sejam tão interessantes quanto. Mas a gente tem que ficar brigando por memória, por história, por justiça e por reparação. Todo dia eu preciso tentar descriminalizar o meu tio. Todo santo dia. Acabou de sair de ser publicado um projeto de lei dentro da Câmara Municipal, que a ideia é mudar a Rua 2 para se chamar Rua Amarildo de Souza. Uma das preocupações que eu tive quando vieram me perguntar sobre essa possibilidade foi: eu só não quero que coloque Pedreiro Amarildo de Souza. Porque você precisa o tempo inteiro estar reafirmando que não é traficante, que não é... Mano, a gente não vive em um país com pena de morte. Então, mesmo que ele fosse traficante, ele não tinha que ser torturado, morto e ter o seu corpo ocultado. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu não quero ficar pro resto da minha vida ter que reafirmar todo dia que o meu tio era um pedreiro. Porque ele não é isso que confecciona ele como pessoa. Como ser humano. Como um ser humano. Não é isso que, inclusive, o torna humano, sabe? Uhum. Não é o fato dele ser pedreiro que o torna humano. Vamos caminhando para fechar. Vamos. Fala um pouquinho, né? Você chegou a falar do Rocinha Resiste, e outras, falar da Michelle nas frentes, que ela tá na Rocinha, né? Porque tá na luta pelos direitos humanos, mas você se envolve, circula na comunidade, sempre tentando colaborar, tentando ajudar, né? Tentando ser favela, né? Ser com. Exatamente. Então, a Michelle que quer mudar o ambiente, que quer fazer... Não é que eu quero mudar o ambiente em si, mas mudar o futuro, sabe? Trazer mais possibilidades. Eu atuo dentro do pré-vestibular Sua Cria, que é um pré-vestibular comunitário na Rocinha. É onde eu uso a minha área de formação. É o único espaço da minha vida que eu uso a minha área de formação. Eu sou gestora de recursos humanos por formação, sou graduada em gestão de recursos humanos, e lá eu faço um acolhimento. E me preocupo em estar ajudando a galera a aprender a fazer currículo, a procurar trabalho, a estar envolvido, a fazer, enfim, tudo que um gestor de recursos humanos pode fazer é onde eu aplico no pré-vestibular comunitário. Eu estou envolvida no Rocinha Sem Fronteiras, não estou em todas as reuniões, mas estou envolvida na luta sempre.
e porque eu acredito que a luta ela ajuda a gente a mudar muita coisa. E acredito também na ancestralidade, nos que vieram antes, nas portas que cada um e cada uma deixaram entreabertas para gente, nas portas que Roberto já passou e deixou entreaberta, Maria Helena já passou e deixou entreaberta, que Firmino passou e deixou entreaberta. Essas portas é que eu quero continuar atravessando e abrir cada vez mais para os meus mais novos, para os meus filhos, mas para todos aqueles mais novos que vieram depois de mim. Eu, junto com o Pedro, a gente funda o A Rocinha Resiste e convida para ser cofundador com a gente Magda e Leandro, que no contexto da pandemia em 2020, a gente vai para a rua. E aí eu costumava falar que a gente pegava o coronavírus todo dia, e não era por deboche, mas é porque todo dia a gente estava na rua entregando comida, entregando álcool em gel, entregando sabonete, entregando garrafa de água para as pessoas que estavam dentro das suas casas comerem e beber. Eu sou Iaquequerê dentro de um terreiro. Eu sou mãe de santo de muita gente. É onde eu tiro minha força. É da onde eu busco minha proteção. Tenho a minha fé. Então, dentro desse terreiro também, eu procuro ser útil para os lugares onde a gente habita. Então, a gente faz quentinha para distribuir na favela, pelo terreiro. A gente dá aula de teatro para as crianças. A gente faz cineclube no terreiro. A gente procura fazer a diferença no lugar onde a gente está. Eu sou Michele Mil e Uma Facetas, eu sou. Mas eu acho que é o que... eu tenho muita certeza de que é o que me dá força. É o que me faz caminhar, mesmo num dia que eu esteja muito exausta. E eu sou mãe, eu parei 2 meninos. E o meu tio Amarildo me deixou de herança a Milena, que com 6 anos, quando ele é torturado, morto e desaparece, ela, com todas as peculiaridades e problemas que a gente conhece que a Beth tem, ela senta comigo com 6 anos de idade e pergunta: você pode ser minha mãe? Eu posso te chamar de mãe? Naquele momento eu ganhei a minha Mariana. Mariana é o nome de uma filha que, se eu tivesse, seria. A minha Mariana passou a ser a Milena. A Milena, ela é a minha filha. Então eu mato e morro por ela. Assim como eu mato e morro pelo Pedro, pelo Márcio. E pela Maria Vitória. E por essas adolescentes e crianças que eu amamentei. Sim, eu amamentei. Eu sou a mãe de leite. Mãe de leite. Olha quanto tempo que eu não via isso. Eu sou mãe de leite. Eu tive mãe de leite e eu fui mãe de leite. E eu não fui mãe de leite de 1 ou 2 crianças. Eu fui mãe de leite de todas as crianças que bateram na minha porta e que queriam mamar. Porque uma das coisas que eu mais sentia prazer era de ficar sentada amamentando. Eu tenho uma foto em que tá o Pedro e o Heitor. E eu amamentando os 2. E saía o Pedro e o Heitor e vinha outras crianças. Porque é uma outra paixão que eu tenho, né? Hoje eu não tenho mais leite, mas eu tenho muito amor. Então, como eu não amamento essas crianças mais com esse leite materno, eu continuo amamentando eles com o meu amor. É nutrida pelo amor que a solidariedade persiste como elemento essencial para que as dificuldades comunitárias sejam suplantadas por iniciativas que transformam realidades. Queremos agradecer a presença de todos e dizer que sejam sempre muito bem-vindos. Vamos encerrar essa entrevista com o quadro da Minha Janela, em que a nossa convidada apresenta algum aspecto positivo da comunidade. Até breve. Da Minha Janela. Da minha janela. Eu vejo muito do que eu aprendi com a história, com a memória da Dona Elisa, da Dona Dalva, de todas as ancestrais que passaram, da minha avó Carminha, mas também vejo a mudança que o Pedro, que é o meu filho mais novo, traz, né? Que Joaquim, que é o meu afilhado, tem 2 aninhos, traz.
Eu vejo muita potencialidade, mas não é uma potencialidade balela, como as pessoas falam, a favela é potente. Não, eu vejo o que isso tudo pode ser transformado, mas o que isso é, o que veio, o que foi transformado até aqui, sabe? Eu vejo eu estendendo uma xícara e pedindo uma xícara de café para minha mãe. E também esticando a mesma xícara e dando uma xícara de arroz para minha tia. Eu vejo essa troca, eu vejo essa união. Eu vejo a união que eu vi lá em 2013, quando a favela desceu e abraçou a gente de tal maneira que quando eu estava no chão, jogada, chorando, eu senti muitas mãos me levantando. Então eu vejo tanta coisa perfeita e linda e plena que até o que de ruim a gente tem, o que a gente tem, infelizmente, toda essa alegria que no entorno a gente tem, consegue muitas das vezes ofuscar, apagar não, mas ofuscar as coisas ruins. Este episódio é uma realização independente do Barraco Adentro, com a proposta de revisitar os acontecimentos que marcaram a participação da Rocinha nas jornadas de junho após 10 anos desse fato histórico. Direção: Kleber Araújo. Produção: Robson Melo. Argumento e pesquisa: Carla Martins. Música usada na vinheta de abertura Em Cima da Linha do grupo Chorando à Toa da Escola de Música da Rocinha. Também é do grupo Chorando à Toa a música Solitário, usada como base para o quadro Da Minha Janela e também nos créditos.